Nessa mesa Vidas Instagramáveis, a grande discussão foi sobre o impacto das novas tecnologias de comunicação nas nossas vidas. Isso em âmbito global, porque essas tecnologias hoje, como todo mundo sabe, tem bilhões de usuários no mundo inteiro. Então, eu procurei falar um pouco sobre o impacto dessas tecnologias no nível do psiquismo de cada pessoa. Enfatizei muito a questão do que eu chamei de corrosão da atenção ou da concentração, e chamei a atenção também para outra dimensão do impacto disso, que é a dimensão nas democracias. Nós temos assistido nos últimos anos a uma corrosão das democracias em diversos países, e essa corrosão democrática está diretamente relacionada ao uso das redes digitais. Então, um pouco essa discussão. Bem, eu passei os últimos anos, 3, 4, 5 últimos anos, pesquisando sobre justamente os efeitos que as redes sociais vêm tendo sobre o processo social e político brasileiros. A consequência disso foi esse livro chamado Diálogo Possível, onde eu estudo os efeitos do que eu chamo de lógicas de grupo. Lógicas de grupo é um problema que a psicanálise já estuda há muito tempo, a filosofia também, e é uma coisa que já existiu em outros períodos históricos, mas tende sempre a levar a algum tipo de movimento social autoritário. No Brasil não foi diferente, as lógicas de grupo polarizaram muito a sociedade brasileira e acabaram levando ao surgimento do que eu chamo, não só eu, né, a ciência política em geral hoje, de movimentos populistas de direita. Então o que eu procuro fazer no meu livro é tentar entender como é que isso se deu, especialmente no Brasil, que relação que as redes sociais têm com isso, e ao mesmo tempo eu procuro oferecer um novo vocabulário para a discussão política, porque um dos efeitos que as redes sociais vêm tendo no debate político é uma certa distorção de termos fundamentais da política. Termos como liberalismo, socialismo, fascismo, esquerda, direita. Então, nesse livro eu procuro dar a essas palavras os seus sentidos mais precisos, teoricamente e historicamente. A recepção a esse livro, o Diálogo Possível, foi uma recepção muito boa, assim. Eu atribuo isso ao fato de que é um livro que propõe o diálogo, né? Propõe um desarme conceitual. Então é muito difícil de se atacar, assim, quem é que em plena era bolsonarista atacaria diretamente um livro chamado Diálogo Possível. Brincadeiras à parte, há nesse livro todo um esforço de rigor conceitual e do ponto de vista também da discussão que eu faço. É sempre uma discussão que não rebaixa nenhum argumento, não rebaixa nenhum autor, não rebaixa nenhuma perspectiva. Eu trato com a mesma seriedade filósofos de que eu gosto e filósofos que eu considero que fizeram um mau serviço ao Brasil. O Olavo de Carvalho, por exemplo, eu leio com a mesma seriedade que eu leio qualquer outro autor. Então, acho que isso fez com que o livro fosse recebido com uma certa generosidade. Então, não houve grandes episódios assim de conflitos e tal. Foi uma recepção boa. O livro foi bastante lido e generosa também, no sentido de que foi bem recebido. A gente está aqui na FLIT, na Feira Literária de Tiradentes, e naturalmente eu, como escritor, intelectual público, parabenizo a produção da feira, todo o espaço de encontro intelectual, que é uma parte importante da vida intelectual e cultural de uma comunidade. E o que se está fazendo aqui é isso, é importante para os autores se encontrarem e é sobretudo importante para o público conhecer mais de perto a ideia desses autores, às vezes conhecer pela primeira vez, às vezes ter contato com um autor que já acompanha,
mas poder fazer uma pergunta diretamente. Então, eventos como esse são muito importantes para a riqueza da vida cultural e intelectual de um país.